A Era Xangu, milhares e centenas de milhares de momentos haviam passado. A Era Santa chegara ao fim. Então é escutado passos de um cavalo em um campo infestado de morte e destruição. E nos é revelado um cavaleiro, portando uma armadura cheia e robusta. E nos é dito, nesta era, as ambições dos homens foram desencadeadas. Esta foi a grande era de guerras, que durou 500 anos. 245 antes da Era Comum, em um reino na China Ocidental, sons de espadas de madeira se chocando se espalhava pela floresta. Então vemos duas crianças treinando. Eles golpeiam e continuam atacando, até que um deles diz: "Seu merda, você é muito forte." E quando ele olhava para frente, seu adversário não estava mais lá. Um golpe de cima chega e quando estava prestes a acertar, ele consegue se esquivar do ataque e pisa na espada, tornando-se assim o vencedor do combate. O nome do vencedor nos é revelado: Piao. Então ele diz que após esse combate, placar entre eles está 333 vitórias, 332 derrotas e 587 empates. Após o fim do treinamento, eles retornam para o vilarejo e o nome do outro garoto nos é revelado: Shin. É chegado a noite e alguém reclama que a comida estava uma bosta e pergunta quem deles havia feito aquela porcaria. Shin levanta a mão assumindo que foi ele. Então uma criança diz para o Shin que, diferente do Piao, ele era um inútil, não sabia fazer nada direito. Não limpava, não cozinhava, ele não tinha serventia alguma para o reino de Qin. Shin não gostava nem um pouco das ofensas e encarava a criança com um olhar de ódio. A criança se assusta e diz para o seu pai que imediatamente começa a agredir o Shin física e emocionalmente. "Você deveria ser grato pelas roupas e por ter algo para comer. Isso é comum em tempos de guerra. Crianças órfãs como vocês se tornarem escravas. Mesmo que isso seja meu dever como líder da vila, eu fiz isso por 10 anos. Não esqueça o que você me deve." Passando um tempo desde a agressão, Shin e Piao estão em uma cabana. Shin, ainda furioso, refletindo sobre as palavras do líder da vila, diz que vai acabar com eles e sair daquela casa. Piao diz que ainda não é o momento e que eles ainda não estão prontos para se virarem no mundo lá fora. Shin diz que tudo bem, mas que vai virar um bandido e vai começar roubando esta casa. Piao olha com cara de desprezo e diz que eles não estão treinando duro para se tornarem algo como um bandido. Shin entende a mensagem e a noite passa. E logo pela manhã, Shin e Piao começam um treinamento nas montanhas. Piao ataca, Shin se abaixa e pula, desviando do ataque. Em seguida, Shin contra-ataca e Piao se defende com muito esforço. Em uma estrada próxima dali, um homem em uma carruagem vê os jovens treinando e se assusta ao perceber algo. Ele manda a carruagem parar e vai em direção aos meninos. Shin se distrai e percebe que alguém está vindo neste momento. Piao o ataca em cheio e Shin cai, nocauteado. O homem encara Piao sem parar e Shin, após se recuperar, pergunta ao que ele estava olhando. Piao alerta que, baseado nas roupas e na carruagem, ele era um guerreiro de uma família com alto status. Shin diz que não dá a mínima. E Piao diz que sim, ele deveria, pois esse homem poderia matá-los. Então o homem pergunta por que eles estavam lutando, se eles pareciam tão próximos. Shin responde que não era uma luta e que por causa dele ele havia perdido. Piao responde que essa era a partida de número 1253 e que agora ele tinha 332 vitórias, 334 derrotas e 587 empates, e que essa era a primeira vez em um ano que havia uma diferença de 2 partidas entre eles. O velho não acreditava, mas percebe que eles não estavam blefando, então pergunta se isso aconteceu mesmo. Mais de 1000 batalhas? Parece ser insano, não acha? Piao responde que eles são órfãos e que perderam os pais na guerra. E tudo que eles tinham eram seus corpos e que isso era o que importava. Por tudo que eles haviam perdido pela guerra, eles iriam conquistar de volta lutando. Shin acrescenta que assim que eles chegarem na guerra, levantando seus estandartes com bandeiras militares e a força que eles desenvolveram treinando juntos, eles seriam capazes de conquistar algo ainda maior. Eles não seriam tratados como escravos. Poderiam comprar uma casa grande e luxuosa, ter mulheres bonitas e criar uma família.
e que também seus nomes vão atravessar toda a China, como os maiores generais abaixo dos céus. O homem ouvia aquelas palavras chocado e dava gargalhadas, afinal eram apenas duas crianças órfãs. Xin fica puto com o velho rindo e Piao o acalma. Então o velho pensa consigo mesmo, essa reunião talvez possa trazer o que precisamos para separar essa nuvem negra que paira sobre o estado de Qin. O tempo passa e no dia seguinte, retornando para o vilarejo, Xin e Piao percebem que o mesmo velho que estava falando com eles antes, agora estava conversando com o líder da vila. Ele abraça Piao, o que claramente o deixa desconfortável, e Xin tenta se aproximar, mas é empurrado para trás. Então eles entram na casa e Xin fica do lado de fora ouvindo a conversa. Então o líder da vila diz a Piao que o nome do homem era Shang Wenjun e que ele era um nobre muito poderoso no estado de Qin e um dos ministros que servem no Palácio Real. Xin e Piao escutam aquilo chocados e o líder da vila continua: Piao, a partir de hoje, esse homem vai pagar pela sua liberdade. Xin e Piao escutam sem acreditar e Shang Wenjun diz: Piao, começando de amanhã, você vai trabalhar no Palácio Real. E os meninos ouviam sem acreditar, e a noite caía. Deitados na cama feitas de palha, pensamentos vinham na mente dos jovens. E Xin divagava, refletindo sobre as palavras do Piao, que dizia: eu não entendo, e o velho Shang Wenjun diz que não poderia discutir os assuntos sobre o palácio ali com ele, e que ele não iria como um servo. Se ele aceitasse, ele iria ter um dever de muita importância. Piao se vê surpreso com as possibilidades, mas logo cai em si e pergunta se o Xin poderia ir com ele. O velho Shang Wenjun responde que não, apenas uma pessoa vai com ele, e essa pessoa é você, Piao. O líder da vila diz que ele deveria aceitar rapidamente, e Piao responde que precisaria de mais um dia. Shang Wenjun responde que entende e que dará a ele um dia para pensar. Xin, ainda perdido em seus pensamentos, divaga: ele não poderia recusar isso apenas por mim. Então Piao responde que não entende de fato o que está acontecendo e que vem treinando duro para crescer por suas próprias forças, passo a passo, e que não treinou duro com o Xin todos os dias para ganhar atalhos como esse. Xin levanta irado e Piao já está o encarando de frente e diz: você acha mesmo que eu diria isso, Xin? Eu vou, diz Piao. Então Xin, com uma expressão de alívio, entende. Então no meio da noite eles vão para o campo e Piao diz que eles não poderiam continuar com seus treinamentos por um tempo. Xin concorda e eles começam a treinar. A noite vai passando e os amigos têm aquela que seria seus últimos momentos juntos. Na manhã seguinte, Xin segue fazendo suas tarefas diárias na lavoura e preparando a comida. Como sempre, a comida estava uma bosta e Xin é pego divagando. Já faz mais de um mês desde que Piao foi para a capital, trazido de volta à realidade por um comerciante que diz que Xin mudou um pouco e diz que passou de um bebê macaco para uma criança macaco. Xin fica puto, mas o comerciante diz que está apenas zoando. Então Xin recebe uma moeda do velho e vai sentar em um local para tomar o leite. Então ele escuta de outras pessoas no local que está acontecendo algo terrível no Palácio Real, que o rei ainda não está na idade de governar o reino, e que o poder estava nas mãos do chanceler, e que no Palácio Real havia muitos ministros que não estavam felizes com isso, e queriam colocar o irmão mais novo do rei, Shen Jiao, no seu lugar. Então um dos envolvidos na conversa diz: o irmão mais novo do rei está tentando roubar a posição do trono real? Que escândalo! A conversa continua e um deles diz que isso vai fragilizar muito o poder do estado de Qin, e acrescenta que ouviu que algumas noites atrás fogo foi visto no palácio e que corpos perfurados por flechas foram transportados por carroça subindo a montanha. A facção do irmão mais novo do rei deduziram que eles têm grandes chances de vitória e que começaram a se mover. Eles têm uma facção grande com muitos membros fazendo parte de grupos de assassinos. Aposto que o Palácio Real está em um mar de sangue agora, diz um dos envolvidos na conversa. Então Xin pula na mesa e diz que eles estão errados. O velho se assusta e pergunta quem é ele, e um dos homens atrás responde que o melhor amigo do Xin foi para o Palácio Real alguns dias atrás
para se tornar um oficial governante. Então o velho pergunta quem o havia convidado para ir para o Palácio Real para se tornar um oficial governante. E Shin responde que foi o Shang-Wan-Jun. O velho se assusta em ouvir esse nome e ele diz para o Shin que esse homem chamado Shang-Wan-Jun é o mais próximo do rei atualmente e que ele seria a primeira pessoa que a facção do irmão do rei iria atrás. E que provavelmente seu amigo já não estaria mais neste mundo. A noite cai e Shin é pego refletindo sobre as palavras do velho. Nem a pau ele tá morto, pensa o Shin. Memórias dele treinando vêm à tona e ele lembra das palavras de Piao, que diz que eles iriam para o mesmo lugar. Eles seriam os maiores generais abaixo do céu. Sem chances que Piao está morto, pensa o Shin. Então Shin escuta um barulho vindo do lado de fora da cabana e quando ele abre a porta, ele vê que seu amigo Piao estava rastejando e sangrando muito. Shin não acredita no que vê e pede para que ele permaneça ali e que abra os olhos. O líder da vila escuta o barulho e pergunta: o que diabos está acontecendo? E Shin grita: chame os médicos, chame um doutor imediatamente. Piao abre os olhos e diz que não está doendo e que não precisa de um médico. Shin, em choque com a situação, pergunta se o Piao foi pego na rebelião do irmão mais novo do rei. Piao responde que se essa rebelião chegou até os ouvidos do Shin, seria melhor para ele entender. Então Piao revela que as forças do irmão mais novo do rei se tornaram grandes a ponto de dominar a capital e que eles eram peritos. Provavelmente alguém irá rastrear o meu sangramento e chegará aqui em breve. Piao alerta ao líder da vila para que se alguém chegasse, era para ele agir naturalmente e dizer que não conhece a pessoa caída no chão. Shin diz que não vai deixar ninguém tocar no Piao e que nenhum deles sairá de lá vivo. Piao gosta do que ouve, mas já sem forças ele diz para o Shin que tem um favor muito importante para pedir. Ele entrega um mapa para o Shin e Piao fala que é o mapa de uma vila próxima chamada Heibei e que ele só foi até lá pois eles precisavam entregar isso para o Shin, que era muito importante e que ele confiava no Shin para fazer essa tarefa. Shin profundamente pede para que Piao não morra, que eles deveriam ser os maiores generais do mundo. Piao o abraça e diz que eles vão. Então, em seus últimos suspiros, Piao diz que a força deles e o coração são iguais. Somos corpo e alma. Se você bater suas asas, eu vou estar lá com você. Shin, me leve com você ao redor do mundo. Agora já sem vida, as palavras de Piao ecoam. Shin grita por seu companheiro e amigo com uma expressão de dor e frustração, mas ele já não está mais no mundo dos vivos. E assim, galera, terminamos o capítulo. E galera, só um esclarecimento, tá? Talvez alguns de vocês estejam confusos com os nomes Piao e Shang-Wan-Jun, que em algumas traduções no mangá e na animação, principalmente para o português, aparece como Ryuou e Shoubun-kun. Isso acontece, galera, porque Kingdom é um mangá japonês que relata a história da China antiga, com nomes de personagens e locais reais. Então eles colocaram essa pronúncia em chinês, tá? E a romanização na tradução mudou o nome de alguns personagens, mas eles são as mesmas pessoas, tá, galera? Só pra tá avisando aí. E era isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. E é isso aí, eu vou indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.